Olá, quinto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem também. Hoje, terça-feira, dia 28 de abril de 2020, nós iremos iniciar nossa aula com atividade de geografia, na página 55. Vamos falar um pouquinho sobre Brasil hidrografia e sobre o Brasil litoral, tá bom? Peguem o livro de vocês, vamos para mais uma aula. A hidrografia brasileira trata-se do estudo das águas do nosso planeta Terra. E abrange também rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, águas do subsolo da atmosfera. Isso é hidrografia. Esse conjunto formado pelos elementos hídricos de um determinado lugar. O Brasil é um país com grande potencial hídrico. No nosso país, há cerca de 13% da água doce de todo o planeta. Então, vamos começar falando sobre essas águas, começando pelos oceanos, que são essas grandes massas, de águas salgadas que contornam os continentes. Temos também os rios, que são os cursos de água que escoam no mar, em outro rio ou em outro recurso hídrico. A maioria dos rios brasileiros desagam no mar. Poucos desagam em rios ou em recursos hídricos. Um rio muito conhecido nosso daqui é o Rio Paraíba do Sul. Temos os lagos, Os lagos são essas massas de água doce ou até mesmo às vezes salgada também, que ocupa uma depressão ou baixada de um determinado terreno, E os lagos brasileiros, eles podem ser classificados em lagos de barragem ou lagos de erosão. Agora vamos conhecer os lençóis freáticos, que são os reservatórios subterrâneos de água formados a partir de sua infiltração no solo, ou seja, é tipo um armazenamento, dessa água no solo, que ele vai enchendo os rios e os mares, não deixando que essas águas venham a se secar. Como acontece isso? Através da chuva. A chuva vai fazendo um reservatório subterrâneo. As quedas d'água. Elas são formadas pelos cursos da água que correm por cima de solos com difícil erosão e que, por esse motivo, elas têm essa queda vertical. E alguns tipos de queda d'água mais conhecidos por nós são as cachoeiras, as cataratas, as cascatas. Em nosso livro, na página 56, nós temos a imagem das principais bacias hidrográficas do Brasil. E essas bacias, hidrográficas, elas são compostas por um rio principal e pelos seus afluentes que desagam nele. Como vocês podem observar, cada cor, distribuída nessa imagem representa uma bacia hidrográfica, tendo Amazonas, do Rio Tocantins, Rio São Francisco, do Rio da Prata, tem das costeiras. Então, cada uma representa uma parte, das principais bacias hidrográficas do território brasileiro. A primeira bacia retratada em nosso livro é a bacia amazônica, ou bacia do Rio Amazonas, Conhecida como a maior bacia do mundo. E
A bacia amazônica ela é formada pelo rio Amazonas, né, e seus afluentes, que são os rios Negro, Solimões, Branco, Xingu, entre outros. E grande parte dos rios dessa bacia é navegável, dá para a gente poder fazer navegações, e que facilita a locomoção de uma população. Temos também a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que é formada pelo Rio São Francisco, também conhecida como Velho Chico. O rio se localiza em 6 estados: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Goiás e Minas Gerais. E grande parte do curso desse rio está localizada em regiões com muita seca. E por isso esse rio tem uma importância fundamental para as pessoas que vivem nessas regiões. Por ele ter essa importância econômica e social, ele também é conhecido como Nilo Brasileiro. Ou seja, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco recebe 3 nomes: Rio São Francisco, Velho Chico e Nilo Brasileiro. A bacia do Rio da Prata, ela é conhecida como a segunda maior bacia hidrográfica do planeta. A bacia hidrográfica deste rio, ela é formada por 3 principais rios: o Rio Paraguai, o Rio Paraná e o Rio Uruguai e os seus respectivos afluentes. A bacia do Rio Tocantins é a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira. A bacia hidrográfica do Rio Tocantins ela é formada pelo Rio Araguaia e pelos seus afluentes. Os rios dessa bacia hidrográfica são de planície, o que facilita as navegações. As bacias costeiras ou secundárias são aquelas formadas pelos rios que ao longo do litoral brasileiro desagam no Oceano Atlântico. E, em geral, são rios de média e pequena extensão. E elas são subdivididas em bacias costeiras do norte e do nordeste ocidental, das costeiras do sul e das costeiras do sudeste. Agora vamos falar um pouquinho do nosso litoral brasileiro. Nosso litoral, ele é bastante explorado turisticamente, né? Nossos famosos passeios às praias. E o nosso litoral, ele consiste em uma faixa de terra junto ao mar, né? Que representa essas praias. E o litoral brasileiro, ele é bastante extenso. E ele apresenta belas paisagens, né? Como vocês podem ver, praias. E ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Existem diversos acidentes geográficos naturais no litoral brasileiro. E vamos agora conhecer, né, um pouquinho desses acidentes geográficos. Primeiramente, a gente tem aí as praias, né, que são depósitos de areias. Temos as baías, que são porções de águas do oceano, mares ou lagos que adentram pelo continente e apresentam a forma curva, ou seja, uma grande entrada do mar na costa. Com clastos, que são rochas, né? E conchas, formados na zona litorânea. Temos também as dunas, que são essas massas de areias acumuladas pelo vento, que se elevam e formam um cume único. As dunas, elas podem se formar isoladamente ou em associação na presença de qualquer acidente geográfico que ocorra. Temos ainda as restingas, que são corpos arenosos, dispostos de forma paralela à costa, que ficam acima do nível do mar. E mesmo quando tem marés altas, né, ela se mantém visível.
As falésias são esses paredões que são formados pela ação lenta, mas constante, né, das ondas e das marés altas das águas que vão formando, né, esses paredões que nós podemos observar aí. E nosso livro retrata ainda sobre os manguezais, que são ecossistemas litorâneos, né, encontrados em terrenos baixos, localizados em regiões relativamente abrigadas e que sofrem influência das marés, né? Quando a maré sobe, todo esse manguezal ele é coberto, né? E é uma área muito úmida. E por isso que eles apresentam essa flora e essa fauna em sua característica. Bom, gente, agora que nós descobrimos um pouquinho sobre o que é hidrografia e sobre nosso litoral brasileiro, peguem as tarefas de vocês de hoje, proposta, e realizem com muita atenção, tá? Qualquer dúvida, eu estarei à disposição para poder ajudá-los, tá ok? Um beijo grande e até a próxima aula.